A notícia do jornal Opção e hoje vamos falar a respeito disso. Oposição pede impeachment de Lula após TCU bloquear 6 bilhões do programa PED Meia. A medida cautelar do TCU acende polêmica sobre pedalada fiscal no governo. A decisão do Tribunal de Contas da União, TCU, de bloquear 6 bilhões em recursos destinados ao programa PED Meia desencadeou uma forte reação entre políticos da oposição, que levantaram a possibilidade do impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Anunciada na quarta-feira, dia 22, há 2 dias atrás, a medida cautelar argumenta que os valores alocados no programa não foram devidamente previstos na lei orçamentária anual, caracterizando o que alguns parlamentares chamam de pedalada fiscal, para quem não lembra, o mesmo crime cometido por Dilma. A notícia repercutiu imediatamente entre os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, com críticas e convocações para manifestações populares, que inclusive várias delas aconteceram via Twitter, o famoso X. O programa PED Meia, descrito pelo Ministério da Educação como uma iniciativa de incentivo financeiro educacional em formato de poupança, visa democratizar o acesso à educação e reduzir a desigualdade social entre jovens do ensino médio. Atualmente, a proposta beneficia cerca de 3,9 milhões de estudantes em todo o país. Apesar de sua relevância para o governo e para a população, a alocação de recursos para o Fundo do Custeio da Poupança de Incentivo à Permanência à Conclusão Escolar para estudantes do ensino médio foi o centro dos discursos no plenário do TCU. Os parlamentares contrários ao governo argumentaram que os repasses foram feitos sem a devida aprovação legislativa, colocando em xeque a legalidade da operação, que inclusive foi literalmente uma das situações bem parecidas que aconteceram no período da Dilma. A galera, inclusive no X, nesse momento, tá muito louca lá falando a respeito disso, que ia passar e tal. A senadora Damares Alves, dos republicanos, afirmou no X, agora a galera, o engraçado é que agora a galera já tá trocando, já não é mais esquerda-direita, já estão trocando para republicanos e democratas. É porque a galera não sabe identificar o que é o que, o brasileiro tem o que 83, aí vai ele não é esquerda nem direita, ele é um republicano. Só mudou o nome, Afirmou no X, o antigo Twitter, que todos os indícios caminham para configurar uma pedalada fiscal. Segundo ela, o Congresso deve cumprir seu papel de fiscalização e garantir que a questão não seja tratada com indiferença. Em sua publicação, Damares relembrou questionamentos feitos anteriores ao Ministério da Educação, Camilo Santana, sobre suas supostas discrepâncias financeiras no programa, que, segundo ela, foram ignorados. Lançaram um programa sem que houvesse previsão orçamentária e em ano eleitoral. De nada adiantou, pois vimos a derrota do PT nas urnas, mas isso aí não vai ficar barato, destacou o parlamentar. Já o deputado Marcel Van Hatten, no Rio Grande do Sul, foi direto ao comparar o episódio com irregularidades que baseavam no impeachment da ex-presidente Dilma, em 2016. Há claros motivos, abre aspas, para o impeachment. Não havia previsão legal para a utilização de recursos do orçamento da União para o programa PED Meia. É um crime contra o orçamento, assim como foram as pedaladas fiscais que acabaram baseado no impeachment da Dilma Rousseff. Temos que ir para as ruas, disse ele no X. Outro crítico do governo, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, usou um tom ainda mais ácido ao comentar o caso. Ele acusou o presidente Lula de imitar os erros da Dilma e afirmou que o único desfecho possível era o impeachment. Flávio destacou que a prática de alocar recursos sem o devido respaldo orçamentário revela desrespeito à legislação fiscal, colocando a credibilidade do governo em risco. O bloqueio dos recursos impostos pelo TCU ocorre em um momento delicado, dado o impacto direto nas repasses para milhões de estudantes beneficiários. Apesar disso, o tribunal permitiu de forma excepcional que 6,1 bilhões provenientes do Fundo Social fossem usados para financiar o programa durante os anos de 2024 e 2025, desde que se observadas as normas fiscais. Por outro lado, os valores provenientes de outros fundos, como o Fundo de Garantia de Operações e o Fundo de Garantia de Operações de Crédito, permanecem bloqueados devido à ausência de aprovação adequada. Dessa vez foi um crime um pouco mais grave do que o que já havia sido cometido, segundo as notícias aqui, do jornal Opção.
E dessa vez o caldo aparentemente vai esquentar um pouco mais do que já tinha esquentado. A minha opinião é que isso foi feito de caso pensado, justamente para ele sair do governo, tendo em vista que o governo está sendo um fiasco, né? Então, se ele sair na metade dele, ele pode argumentar futuramente que ele ia consertar tudo nos próximos 2 anos e que os 2 primeiros anos ele estava apenas armando a cama para a galera poder depois ali colher, abre aspas, os frutos. Porém, como ele foi impeachmentado na metade do processo, ele não deve satisfação a ninguém, o que faz com que ele se isente de toda a culpa, de toda a merda que venha a ter dado até o presente momento na situação atual do governo. Mas isso é só uma teoria maluca, obviamente, e não faz parte da realidade. Mas veremos isso nos próximos episódios.